Seja bem-vindo ao episódio Desbravando o Mercado Financeiro. Eu sou Dai Gubert, Head de Assessorias de Investimentos e Advisory aqui na Melver. E hoje estou com um convidado super especial, Stefano Lorenzetti, Head de Operações na SPM, gestora do grupo JB3. Stefano, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Dai. Stefano, eu quero começar essa conversa contigo fazendo a primeira pergunta. Quem é Stefano Lorenzetti no mercado financeiro? Legal, boa pergunta. Meu nome é Stefano, eu tenho 31 anos, né? Comecei no mercado em 2015, né? Sempre trabalhei em gestora, né? Então, como o pessoal comenta no mercado, sempre no buy side. Tive a oportunidade de começar no mercado, né? Pedindo um estágio, então foi por ali que eu comecei. Já trabalhei em 2 gestoras, né? E hoje eu toco todo o operacional. Essa experiência que eu tive na primeira gestora que eu trabalhei fez eu conseguir chegar nesse cargo, né, de tocar todo o operacional da gestora SPM. Então, muita gente me pergunta assim, você é o gestor, né? Você é a pessoa que compra e vende os ativos? Não sou a pessoa que compra e vende os ativos. Lá tem o Felipe, né, que é o nosso gestor, CGA, tem outros gestores também, mas ele é o nosso diretor de gestão que está tomando conta dessa parte, né? Eu cuido realmente como um operacional da empresa, né, de fazer o negócio funcionar em si, né, que a gestora a gente é muito regulamentado, né, então tem CVM, Ambima, muitas coisas que a gente tem que cumprir no dia a dia, que muita gente está acostumado a ir lá, entrar numa plataforma, né, de investimentos, comprar um fundo, ver as cotas acontecendo, mas não sabe toda a cozinha que tem por trás, né? Então, você tem que prestar auditoria, você tem que conversar com o custodiante, com o administrador fiduciário. Então, vários nomezinhos aqui que não são comuns do dia a dia dos investidores, das pessoas físicas ou de quem quer vir trabalhar no mercado, né, que a gente tem que lidar, né, para poder fazer o operacional rodar. Então, essa é a minha responsabilidade. Quando nós falamos de mercado financeiro, eu costumo falar que é um sistema e cada área é um planeta, né? Então, a assessoria é um planeta, a corretora é outro planeta, o banco é outro planeta e a estrutura de gestora também, porque o Stefano trouxe é fato. A regulamentação em cima da assessoria, da corretora, em cima das gestoras é muito pesado, né? Sim. Então, é muita responsabilidade envolvida e o convite para você vir aqui hoje tem exatamente esse objetivo de trazer essa multiplicidade do mercado financeiro. Legal. O episódio Desbravando o Mercado Financeiro traz muito o pessoal de assessoria, Tá. né? A vida da assessoria, o dia a dia da assessoria, o envolvimento com os clientes, com os produtos, com os objetivos. E a tua participação hoje, ela tem um jeito diferente, o que me deixa muito feliz, porque mostra para o assessor, para a assessora que está lá em casa assistindo, o tamanho, a dimensão que é o mercado financeiro. Perfeito. Bom, outra coisa que eu gosto muito na multiplicidade da assessoria é as áreas, né, as transições que acontecem. E um pouquinho antes de começar esse programa, hoje eu estava conversando com o Stefano e ele estava falando da formação dele. Ele começou a jornada dele estudando para engenharia de petróleo. Isso. E eu quero que tu conte para a gente um pouco mais sobre essa história de entrar numa engenharia de petróleo e aí passa alguns anos, você está dentro de uma gestora. Conta um pouco para nós, como é que foi essa transição, os desafios? Legal, Dai. A engenharia sempre, acho que a gente é consenso do mercado, né? Ou é engenheiro ou é economista, lógico que tem outras profissões, mas normalmente ou é engenheiro ou economista, né? Então a engenharia me ajudou muito, né, para poder ter uma cabeça lógica, né? Eu acho que esse é o grande ponto da engenharia, ajuda a gente a ser lógico, a ter lógica no pensamento, e isso é essencial para o mercado financeiro, né? Acho que desde o operacional, porque muita gente não gosta do back-office ou não gosta dessas coisas, mas o operacional ele precisa ter uma lógica, precisa ser seguido, assim como o comercial, né? O comercial também precisa ter uma lógica de como que ele vai fazer a cadência daquele cliente. E eu já passei pelos dois, né? Então já cheguei a atender 280 clientes, então e hoje a gente só atende 15, né? Então peguei bastante esse meio do caminho. Mas eu comecei lá estudando engenharia de petróleo. Eu estudava engenharia de petróleo em Balneário Camboriú. E ao mesmo tempo eu tinha um estacionamento aqui no centro da cidade, em Florianópolis. Então eu ficava fazendo esse bate-volta, esse bate-volta. E confesso que, como a gente tinha um estacionamento muito cedo, eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro. Não grandes coisas, mas ganhava dinheiro cedo, né?
a gente fica meio bobinho, assim, quando a gente... Até eu tenho essa cara de muito novo, né? Tenho 31 anos, mas quando a gente tá ali com 19, a gente fica meio bobinho. E eu quis largar a engenharia de petróleo, tava 3 anos e meio já fazendo, tinha feito certinho o curso, porque eu já ganhava dinheiro, só que minha mãe era professora da UFSC. E minha mãe falou que, Stefan, eu vou te deserdar se você não fizer uma faculdade. Então, eu me mudei de volta para Florianópolis, passei na faculdade de economia na UDESC, e lá na UDESC, acho que esse é um ponto legal para os assessores, né, e para o pessoal que vai estar assistindo, teve a semana, né, semana de integração ali da faculdade, e foi o gestor, né, a pessoa, no primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, ele foi dar uma palestra. E quando terminou a palestra, era uma palestra sobre o mercado de ações, é uma gestora aqui de Florianópolis que faz gestão de um único fundo de ações, então só se trabalhava com ações. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Aquele mundo do mercado financeiro, de você poder ser sócio de uma empresa, né? E tudo que vem disso, como é interessante você analisar as empresas, né? E aquilo eu já tinha uma, né? E aquilo abriu a minha cabeça absurdamente. Então eu fui lá pedir, né? Acabou a palestra, fui direto pedir para ele, olha, tem uma vaga de estágio? Tem como a gente trabalhar? Posso trabalhar aí com vocês? E foi engraçada a resposta dele, não, nunca ninguém me pediu. Eu falei, tá, nunca ninguém me pediu? Não, tô te pedindo. Então a gente passou, fiz 6 reuniões, 6 encontros com ele fez um evento da empresa, onde eu fui lá, ajudei, nem trabalhava ainda, né? Fiz várias coisas para poder começar a trabalhar no mercado financeiro. Então comecei como estagiário. Como bom estagiário, a gente começa lá no back-office, né? Batendo planilha, fazendo o que tem que ser feito, né? Conhecendo um pouco da... Sim, conhecendo realmente a cozinha. Eu acho que isso é importante, tá? Até eu falei anteriormente, as pessoas... eu não quero trabalhar no back-office. É muito legal você trabalhar no back-office, porque você vai entender realmente como funcionam as coisas, né? A precificação de um título de renda fixa, todas essas coisas que são detalhes do mercado que... Eu brinco que eu vejo muitas pessoas falarem da microestrutura do mercado, e é muito importante conhecer essas microestruturas do mercado, né? Eu acho que uma grande questão do futuro, né? Quando você tem uma carreira longa, é que a tua experiência vai te trazendo vários detalhes dessas microestruturas do mercado financeiro, que depois você vai conhecendo. Então, é muito importante começar, mas no mercado financeiro também é muito importante tu ter a experiência, né? De tu ir conhecendo no dia a dia. Então, lá eu comecei como estagiário, comecei na parte de risco, compliance, depois fui para a parte de gestão, para a parte de análise, depois eu fui para a parte comercial. Eu sempre tive uma facilidade de relacionamento, então, presidente do Grêmio Estudantil, presidente da Atlético, sabe essas coisas assim? Até no meu grupo de amigos lá, eles me chamam de presidente, então sempre tive essa facilidade de relacionamento. E com isso, ele me chegou um dia lá, eu estava lá fazendo análise, me trouxe uma lista de clientes, falou, tem que ligar para esses clientes aqui e falar com esses clientes aqui. E legal que eram clientes de RPPS, né? RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. Até um segmento que hoje em dia a assessoria não atende muito bem, já teve muito problema nesse segmento, então as corretoras, as casas, os administradores... Tem algumas restrições, né? Então assim, tive essa experiência também de atender esses clientes, né? Então tive uma carteira de 15 clientes desses também, então bem interessante. E eu atendia 280 clientes. Aí chegou a pandemia, né? Acho que todo mundo que passa pelo mercado financeiro foi muito marcado pela pandemia. E para mim foi muito interessante porque eu tinha vivido um ciclo, né? Eu comecei em 2015. Então, todo quem lembra aqui vai lembrar que 2015 foi o primeiro ano do segundo governo Dilma, tava aquele desastre no Brasil, né? E logo, acho que, se eu não me engano, é 15 de dezembro, mas ali em dezembro, o Michel Temer mandou aquela carta para Dilma falando que ele estava insatisfeito, que ele não era escutado no governo, e em janeiro de 2016, o PMDB desembarca do governo e o Eduardo Cunha começa o processo de impeachment da Dilma. Ao mesmo tempo, vem todas aquelas medidas do Ilan, né, assume o Temer, e a gente começa um ciclo de alta da Bolsa maravilhoso, e eu estava vivendo só esse ciclo, né? Eu não tinha experiência de viver um outro ciclo, que foi o que veio com o Covid. Já imagino até o que veio. Exatamente. Então, atendia 280 clientes nesse momento, e aí veio a pandemia. Mercado para cima... Mercado para cima, todo mundo comprando. Final de 2019, até fundo imobiliário tinha subido 50%. Então, vamos comprar tudo, é uma maravilha e tal. Aí vem o Covid. Só que não. Aí, eu atendia esses 280 clientes e o nosso fundo caiu 60% no mês de março de 2020, na pandemia. Então, passei o mês de março, o mês de abril inteiro, fazendo 30, 40 ligações por dia, trancado dentro de casa, falava até da sacada, né, porque minha filha batia na porta, papai, eu ia lá pra sacada, me trancava na janela pra fora pra falar no telefone com os clientes. E essa era uma época interessante porque nós precisávamos acalmar o cliente. Exato. Quando nós não tínhamos uma visibilidade clara. Exato. Naquela época, março, abril,
Ninguém sabia se a pandemia levaria 6 meses ou 2 anos, como foi, né. Então, eu estou trazendo esse recorte, porque o assessor de investimentos, a pessoa que lida com o cliente lá no investimento, seja através de um fundo, seja através, da própria assessoria, precisa ter um emocional para fazer essa ligação, né. Sim. Eu ali, seu comentário é perfeito, porque ali realmente mudou minha carreira dentro do mercado, né. Então onde a gente tinha pessoas até eu até vou citar o nome dele aqui, que é o Carlos, né, que é o pai de um amigo meu desde que eu tenho 1 ano de idade. Então eu lembro eu conversando com o Carlos, né, o Carlos confiou de colocar uma parte do dinheiro dele comigo, e ele muito desesperado, né, porque caiu 60%, então se tu colocou 100.000, virou 40.000. E podia cair mais. E podia cair mais. Só que o que a gente olhava? O que a gente estava se baseando? A gente estava se baseando no fundamento das coisas, né? Por exemplo, uma empresa azul, né? Azul, avião, pandemia, Ninguém tudo viaja. fechado, estava sendo negociado a menos do que o caixa. Então eu brincava com ele que a gente poderia estar comprando nota de R$ 10 por 5. Uhum. Literalmente era isso. Então as empresas estavam muito descontadas. Então a gente se segurou nos fundamentos e falou: olha, pessoal, vamos comprar um pouco mais, não vende agora, vamos comprar um pouco mais. E começou esse movimento por uma questão técnica de fundamento, onde os preços dos ativos estavam completamente descorrelacionados. A empresa não muda, ela tá lá, A né. empresa não muda. Lógico que ela vai ser impactada, mas assim, você Mas ela ainda negociar. existe, ainda tem avião, tem Tem a estrutura. marca, né? Eu dei exemplo aqui, mas tem todas as outras empresas, né? Tem várias outras empresas que a gente também fez esse movimento, né, de poder comprar o que estava realmente ridiculamente barato. E o fundo, depois, foi o melhor fundo da indústria, um dos melhores fundos da indústria que mais rendeu pós-pandemia, né? A gente conseguiu, caiu 60, é um drawdown relevante, mas a gente conseguiu ir super bem depois. E esse movimento aqui foi um movimento que mudou muito minha cabeça, porque é muito interessante você estar trazendo que é a visão para frente, né? Os investidores, né? E a gente sempre está olhando com baseado no passado. Então, me vê uma simulação de carteira, como que vai render minha carteira? Ele vai pegar os últimos 36 meses, só que assim, os últimos 36 meses provavelmente não tem nada a ver com os próximos 36. A gente vive em ciclos na economia. Então não adianta nada você pegar uma carteira e rodar para trás. E às vezes o profissional escolhe o que foi bom lá atrás para colocar no número. Eu concordo plenamente contigo, a simulação é o passado não é garantia de futuro, né. E normalmente eu brinco até que é uma enganação do Ou futuro. com certeza, Porque o ciclo, a gente tá num ponto diferente do ciclo. Então, com se tu já certeza. rodou 36 meses, são 3 anos. Um ciclo dura 5, 6 anos. Então, tu tá no meio do ciclo. O próximo metade pode ser totalmente diferente. A gente nem precisa ir 3 anos, né, vai 2 semanas atrás Ah, a gente já tem outro cenário. exato, exato. Então, assim, ali teve essa grande mudança, né, de conseguir ter essa frieza. Pô, sofri um monte, óbvio, lógico, né? Mas a gente conseguir ter essa frieza e conseguir ter essa visão de que o que importa é o que vai estar pela frente, né? O que importa é o que vai acontecer e conseguir ter essa visão. Para o pessoal que está estudando, né? Isso é muito importante, porque os teus clientes eles vão chegar para ti e vão te pedir: qual que é a taxa? Quanto que tu vai me dar de taxa? Quanto do CDI? Qual que é a minha taxa? Quanto que eu vou ganhar? Né? Mas o que importa é a gente conseguir ter essa construção do futuro, né? Olha, agora há pouco tempo, a Selic estava caindo e a Selic voltou a subir. Quem comprou um monte de pré-fixado, porque a taxa é pré, vai cair, agora está sofrendo bastante, né? Então tem coisas ali que a gente tem que ter essa frieza. Então, ali na empresa que eu trabalhava, né? Quando a gente começou a atender esses clientes, chegou um momento que, como a gente tinha somente um único fundo de ações, e eu sou apaixonado pelo mundo de ações, tá? Sou apaixonado. Hoje em dia, gosto muito mais lá de fora do que no Brasil, né? Os números falam por si só, né? Perfeito. Só entrar no Mais Retorno e colocar Ibovespa versus S&P, né? Você vai ver a diferença de por que eu tô falando isso. Mas eu entendia, né? O que acontecia comigo, né? Que já vai entrar um pouco no nosso assunto. Eu atendi uma parte da carteira dos clientes, que era a parte da carteira de ações. Só que quando tu vai olhar para a carteira do cliente, né? O cliente tinha comigo 1% do patrimônio dele de dinheiro. Só que o patrimônio dele de dinheiro não é 10% do patrimônio dele total. Normalmente, uma pessoa que tem dinheiro hoje no Brasil, as pessoas de 60, 65 anos que montaram patrimônio, elas têm 80 a 90% do seu patrimônio ou em imóveis ou nas cotas da sua empresa. Elas não têm dinheiro. Então, o que acontecia comigo? O cara tinha um fundo comigo, um produto comigo que era menos do que 0,1% do patrimônio dele como um todo. Então era totalmente irrelevante. Então, para eu segurar aquele recurso e conseguir que ele aportasse mais comigo, o que eu fazia? Eu começava a entender mais do patrimônio dele como um todo. Fazia meio que um mini planejamento financeiro com ele. Nem era planejador, mas ajudava ele a organizar.
separa seus dinheiros em caixinhas. Perfeito. Reserva de emergência, planos de curto prazo, Longo planos de prazo. longo prazo. Olha, as tuas ações, né, que é o que tu está investindo aqui comigo, está aqui. O retorno dos imóveis também, porque às vezes tem um terreno, custo de manutenção e não está gerando renda, né? Exatamente. Isso é uma coisa bem legal que você está comentando, que as pessoas não fazem essa conta, tá? Uma coisa que a gente faz muito lá na SPM, né, no nosso Multifamily Office, é isso. Ah, porque eu adoro investir em imóveis é maravilhoso. Então deixa aqui eu planilhar para ti. Quando a gente planilha, porque a pessoa fala, eu comprei aqui esse apartamento na planta por 350 mil e vendi por 600. Em quanto tempo? Gastou quanto de cartório? Gastou quanto de imposto? Gastou quanto de IPTU? Gastou condomínio. quanto de condomínio? Gastou quanto de mínima de luz? Quanto que foi o teu custo efetivo? Qual que é o teu retorno real? Né? É cultura do brasileiro, né? Porque ele passa ali e vê, esse apartamento é meu. Daqui a 2 anos ele vai passar lá e vai dizer, esse apartamento é meu. É bem verdade que nós evoluímos muito na educação financeira dos brasileiros nos últimos 20 anos, mas ainda tem muito a ser feito. Muito. E eu já vou engatar na próxima pergunta, que você já vai começar a nos mostrar este trabalho que você começou a fazer no micro e ganhou uma representatividade maior. Quem é a SPM dentro do grupo JB3 e dentro do mercado financeiro? Nós somos uma gestora de recurso, né, com um posicionamento de multifamily office, tá? O que é Vamos isso? para aí. O que é multifamily office? Boa, legal. Vamos lá. É que assim, primeiro eu vou separar que as gestoras, na minha opinião, elas têm 2 perfis de gestora. Ou você é uma gestora de produto ou você é uma gestora de portfólio. Tá, Stephanie, gestora de produto, portfólio. O que é isso? Produto é as gestoras tradicionais que todo mundo conhece. Aqui posso citar, né, o Verde, né, o grande gestora Verde que todo mundo conhece. Até o fundo vem indo mal, mas assim, um baita profissional, não tem nada a falar mal. Mas ele, o que ele faz? Ele tem um produto, gosto de fazer essa referência como uma camiseta da Renner. Né? É uma boa camiseta, ela serve para várias pessoas, mas tem gente que não serve. Por exemplo, para mim, tem 1,94 m, as pessoas não estão vendo que eu tô sentado, mas não dá. Por exemplo, a Ering encaixa melhor comigo, depende de cada marca. Perfeito. Né? Só que aquela camiseta, eles vendem para todo mundo. Então vai ter um fundo lá com 50 mil cotistas. 50 mil pessoas vão ter interesse naquele produto por vários motivos diferentes. Então ele vai lá, tem uma camiseta igual e oferece para todo mundo. Numa gestora de portfólio é diferente. Eu vou pegar, vou olhar o seu perfil, Dai, vou entender os seus objetivos, vou entender o seu patrimônio, vou entender você como um todo. Quem é você? Tem filhos? Não tem? É casada? Regime. Seus parentes para cima, para baixo na cadeia, né? Você tem herança para receber? Não tem. Sua fonte de renda é sua? A sua fonte de renda é estável ou ela é variável? Como funciona isso? Então a gente vai entender você como um todo para poder montar um portfólio para você. Então eu não vou, a gente brinca que é a alfaiataria. Eu ia falar, alfaiataria, né? É, a alfaiataria. E assim, e não que um dê mais dinheiro do que o outro, ou que um esteja certo e o outro esteja errado. Não tem nada disso. São modelos de negócios diferentes. Sempre gosto de falar, né, que não tem certo e errado aqui. Tem modelos de negócios diferentes. Então aqui a gente vai montar um portfólio para você e só vai ter um cliente para um único produto. Eu não vou ter um produto para 50 mil clientes. Então é isso que a gente faz. O Multifamily Office, né, multifamily, então muitas famílias, né, no caso hoje a gente atende mais ou menos 15, que a gente vai fazer todo o office dela, a gente vai fazer toda a parte de gestão, gerenciamento de tudo. E a gente pode entrar desde uma parte simples, olha, eu já tenho tudo organizado aqui no Brasil, tenho minha empresa aqui no Brasil, isso é o que a gente mais tem trabalhado hoje, né? Com o governo atual, com o momento que a gente está vivendo, com o dólar onde está, a gente tem muito trabalhado, os clientes têm todo o patrimônio no Brasil, então ele tem a empresa no Brasil, ele tem imóveis no Brasil, a gente monta uma offshore para o cliente, deixa um dinheiro lá fora para ele poder ter uma mitigação real, uma diversificação de verdade, né? Porque você pode comprar aqui no Brasil ativos que têm posição em dólar, mas você não está totalmente mitigado do risco país, né? Porque o governo, a gente viu o que a Argentina fez agora há pouco, a Argentina tem se recuperado, né? O novo governo tem tirado essas limitações de câmbio, né? Um governo pode limitar o câmbio, então é importante que você realmente tenha dinheiro em outra jurisdição, né? Que você não deixe aqui internamente só exposto, que você não vai estar realmente mitigando o risco país. Então a gente pode fazer desde uma gestão somente do financeiro, vou fazer a gestão do seu dinheiro lá fora, só essa parte, até acompanhar o vencimento da carteira de motorista do cliente. Então eu posso fazer uma coisa que não é simples, é só a gestão de investimentos, mas eu posso entrar em toda a vida do cliente, né? Tudo que ele faz, pagar as contas do banco para ele, né? Pensa uma pessoa que tem muito dinheiro, ela quer viajar, quer passar 2 meses na Europa. Ela não quer saber se a faxineira foi, o que aconteceu.
tem pessoas que é o nosso trabalho e a gente acompanha isso. Era essa a próxima pergunta que eu ia te fazer. No dia a dia, qual é o que faz o multifamily office, né? A gente sempre pensa no investimento, mas tem muita coisa envolvida, né? Então, você deu alguns exemplos aqui, e quando eu vejo que essa é uma prestação de serviço super importante para clientes que têm muitos imóveis. E aí eu vou voltar no imóvel porque é uma questão cultural, né? Sim. Os custos, essa avaliação, essa intermediação. E aí tem um trabalho de cultura mesmo que tem que ser feito com o cliente. E isso transforma-se em contas, né? Você coloca os números, porque essa decisão, embora a gente fale de dinheiro, parece que é só matemática, mas não é, tem muito componente emocional, né? Muito aquele imóvel de família que não é vendido porque tem uma conexão. E aí eu já entro numa pauta super importante que vocês no Multifamily Office trabalham muito bem. Nós estamos num momento importante de reforma tributária, né? Com um impacto super importante, e este governo com um viés de arrecadação em cima dos mais ricos. Conta um pouquinho pra gente, como é que tá essa vida, como é que tá essa análise, como é que isso tem se desdobrado para o cliente, né? Porque, um exemplo rápido para abrir essa conversa, o imóvel está no nome do pai ou da mãe, da família. Precisa montar uma estrutura, tem que levar isso para uma holding patrimonial. Quando leva para uma holding patrimonial, tem imposto. Conta pra gente como é que é essa história, esse imposto do presente e o imposto do futuro, né? Legal. São pontos bem interessantes aí que você trouxe. Até fiquei assim, tô pensando por onde que eu vou começar, né, para falar disso. Acho assim, a questão, primeiro só essa questão dessas mudanças tributárias, tá? E também já teve uma mudança um pouquinho antes, né? Que foi aquela mudança, a lei é 14 alguma coisa, onde tributou offshore, tributou fundo Os fundos exclusivo. exclusivos. Então teve algumas Foi em mudanças. novembro do ano passado. Exatamente. Né? Eu brinco que foram os 3 meses de inferno, né, no Multifamily Office. Porque qual que eram os nossos principais produtos? Fundo exclusivo, offshore. os nossos 2 principais carros-chefes. Então, a gente tinha 8 produtos para colocar de pé e simplesmente todo mundo parou, porque vai mudar a tributação. Não Até havia sentido. Então, uma recomendação nossa. Pessoal, vamos parar. Eu sei que eu vou estar perdendo dinheiro, mas vamos parar, vamos ver o que vai acontecer, porque quando muda a lei tributária no Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer, né? De verdade, na prática, como que vai ser efetivo. Então, acho que nesses momentos, são momentos assim, quando a gente tem esses momentos de mudança tributária, eu acho que a gente tem que ter cautela e trazer essa cautela para o investidor. Né? Até na tua pergunta também você comentou de quais que são os atributos essenciais, né, para poder atender esse perfil de cliente, o que é o nosso dia a dia. Eu acho que é previsibilidade e cadência. Essas são as 2 principais coisas que o nosso investidor, essas famílias com grandes fortunas procuram na gente. A gente ter essa previsibilidade, essa cadência. Combinado não sai caro. O que a gente combinou, olha, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é que meu patrimônio renda IPCA mais 3. Tá, mas é só o seu patrimônio financeiro ou é o patrimônio como um todo? Não, patrimônio como um todo. Então a gente vai lá, vai planilhar isso, vai mostrar para ele todos os meses, no mesmo relatório, né? Não é uma coisa emocionante. Não vai ser assim, uau, o Trump foi eleito, a bolsa subiu, não. É uma coisa muito mais de previsibilidade e raciocínio. Lógico que dentro da carteira dele vai ter aquela posição que a gente se aproveitou do movimento do Trump ou não, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o que o cliente busca é essa totalidade. Até porque, e desculpa fazer esse adendo, Que porque a isso? conversa contigo tá tão boa que vai pintando coisas aqui que eu já vejo lá que o assessor que está nos ouvindo, a assessora que está nos assistindo, pode estar se perguntando. Esse cliente que ele já tem um patrimônio estabelecido, ele já não tem aquela pressa de ganhar como a pessoa que está começando a sua jornada de investidor. Tanto é que os mais jovens são os que arrojam mais nas suas carteiras. Esse público, ele está mais preocupado em proteger, rentabilizar para perpetuar. Perfeito. Esse é Eu o nosso queria propósito. isso. E essa fala do Stefano, ela vem exatamente nesse ponto. A previsibilidade de retorno, porque não é a carteira que vai dar 3% no mês, mas é a carteira que vai ser cadente, ela vai ter consistência. Então, eu abri esse detalhe na tua fala para mostrar pro nosso espectador
que para este cliente que já tem um patrimônio estabelecido, ele está mais preocupado em proteger. E aí a tua sequência provavelmente já vai entrar em relação ao tributário, em relação a essa oscilação, né? Eu vou fazer com os imóveis aqui, 360. fazer um anexo com os imóveis, mas só nesse ponto que tu trouxe, eu gostaria de falar do nosso modelo de remuneração, que isso é muito interessante o que você está trazendo. Porque o nosso modelo de remuneração, ele é totalmente alinhado a esse objetivo do nosso cliente. Inclusive, tem clientes com grandes fortunas que querem dar a porrada de 3% ainda. E não é nosso perfil de cliente. Perfeito. E não tá certo, e de novo, não é certo e não é errado. Mas é um perfil. E a gente, nós como empresa, nós temos que saber quem que é o perfil de cliente que eu quero atender. Né? A regra de ouro lá do Simon Sinek é fazer negócios com quem acredita no que você acredita. E nesse ponto, olha que legal as conexões. Né? Você falou que o cliente quer uma cadência, ele quer uma previsibilidade, ele não quer grandes emoções, ele quer que o retorno dele seja consistente, perene a longo prazo. A nossa receita e a nossa remuneração é a mesma coisa. A gente recebe por taxa de administração e taxa de performance. Então, a taxa de administração é um percentual, né? Vai de... Sim, aí de acordo com o portfólio, tem uma série de etc. Mas é um percentual em cima do patrimônio que a pessoa tem. Então, para eu poder ganhar mais dinheiro, eu como empresa poder ganhar mais dinheiro, eu preciso que esse montante cresça, porque uma percentual, vamos lá, 1%, né? Vamos supor que seja 1%. 1% em cima de 5 milhões é uma coisa, em cima de 20 milhões é outra. Então, o meu objetivo é que esse cliente vá crescendo... Alinhamento, né? Alinhamento. E no início do trabalho, eu vou ter muito trabalho. Porque até eu te conhecer, saber quem é você, saber os seus filhos, saber qual é o objetivo dos seus filhos, os seus, a gente tem muito trabalho no início. E depois vira essa cadência. E a nossa remuneração é igual. É uma provisão todo dia um pouquinho, né? Então pega esse 1% e transforma nessa taxa ao dia. Igual a taxa de administração do fundo. É igualzinho taxa de administração de fundo. Então cobra todo dia um pouquinho e a gente recebe mensal. Então assim, fechei um cliente de 50 milhões. Uma boleta interessante. Eu não vou receber uma porrada de recurso já na próxima virada do mês. E normalmente esse início é o período onde nós, como empresa, menos recebemos, porque a gente está trabalhando mais, gastando mais horas das pessoas. Depois ele entra numa cadência e a gente vai ganhar com esse cliente no longo prazo. Exatamente como ele com a gente. Ele vai ganhar com essa previsibilidade. E caso a gente supere esse IPCA mais 3 ou IPCA mais 4, que eu comentei que era o benchmark do cliente, a gente recebe um prêmio, que é a taxa de performance, por ter superado isso. Por ter superado o compromisso. Exatamente. Então esse ponto eu acho que é um ponto muito legal, porque as pessoas, né, são movidas a incentivos. Né? Então a gente é movido por esse incentivo. Qual que é o nosso incentivo? Perfeito. Fazer com que o patrimônio do cliente cresça. E agora, dessa conexão eu vou trazer para os imóveis. Porque o que tu pode me falar? Tá, Stefano, mas todo cliente que vier com uma oportunidade de imóvel para ti e vai falar, olha, Stefano, eu quero que eu tenha aqui um imóvel bom para comprar, surgiu uma oportunidade. Tu sempre vai falar para ele, não compra o imóvel, porque ele vai resgatar o dinheiro de ti e tu vai ter menos receita. Essa é uma lógica que faz sentido. Mas isso não acontece na prática. Por quê? Porque se realmente for uma boa oportunidade de imóvel, esse cliente vai comprar esse imóvel, ele vai vender esse imóvel e depois isso volta pro bolo comigo. E essa é um ciclo que é infinito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de ter essa noção de que essas famílias vão estar com a gente por bastante tempo e que a gente tem que atender elas de todos os lados. E o cliente, quando ele encontra um negócio bom nos imóveis, e ele vai conversar com seu assessor, consultor, especialista, se ele faz as contas, né? O especialista faz a conta e vê que é um bom negócio e apoia o cliente percebe que ele está do lado. Ele não está só defendendo o resgate. Ele está ao lado do cliente falando, pode fazer, esse é um bom negócio. Realmente, como a gente fala no mercado, para de pé, né? Para de pé, pode fazer. Como é que tá ainda em imóveis essa sensação que o cliente tem de transferir os bens para uma holding patrimonial? Eu queria que tu mergulhasse um pouquinho comigo nessa pauta. Vamos lá. Primeiro, essa é uma pauta bem polêmica, né? Porque hoje você abre o YouTube, todo mundo vende holding. Todo mundo é especialista. E todo mundo vende holding patrimonial, né? Holding patrimonial é a solução da tua vida. Você tá com um problema de dor de barriga, faz uma holding patrimonial que é igual o Buscopan. Vai passar, acabou a dor de barriga, né? Então, esse é o primeiro ponto. A cada 10 avaliações de holding que a gente faz, 1 ou 0,5 faz sentido, tá? Esse é o primeiro ponto. Holding não vai resolver o problema do mundo. Isso não é. Mas o que acontece muitas vezes, né? Famílias que já têm um recurso realmente que faz sentido. Vamos botar assim, aluguéis acima de 30 mil reais. Né? Quantidade de imóveis. Quantidade de imóveis, que é coisa assim, uma coisa maior.
faz sentido porque você vai ter só pra gente ter um número exato, né? Se você tá alugando na pessoa física, normalmente o seu imposto vai ser 27,5%. Numa administradora de bens, quando você coloca esses imóveis para dentro de uma administradora de bens, o seu imposto começa em 11,33, podendo ir até 16,33 também, se eu não me engano aqui. Então, você diminui razoavelmente. Só que, para você montar a holding, você vai ter que pagar o advogado, você vai ter que pagar o contador e você vai ter que pagar os impostos, né, o ITBI, para poder integralizar. Para poder pegar esse imóvel da pessoa física e levar para dentro de uma estrutura jurídica. Exatamente. E aqui tem um detalhe, né? Tem que ser por valor de mercado. Em Santa Catarina, né, ITCMD é um imposto estadual, isso pode mudar agora com a nova lei, mas hoje é isso. É um imposto estadual e tá lá escrito claramente na lei do estado de Santa Catarina. É por valor de mercado do imóvel. Ou Então, seja, se você comprou por 100 mil e agora vale 1,5 milhão, você vai pagar a valorização do capital de 100 a 1,5 milhão. Exatamente. E vai pagar ITBI, que é os 2% em cima do imóvel, em cima do 1,5 milhão, não é em cima do 100 mil. Né? Então, muita gente quer fazer em cima do 100 mil, que é o valor que está declarado no IR. Deu brinco, né? Acende uma vela para santa, reza bem durante 5 anos para a Receita não te achar. Mas, normalmente acha, a gente tem vários processos que a gente vê ali que o estado de Santa Catarina, né, a Fazenda de Santa Catarina, pega esses bem movimentos. atuante. Pega esses movimentos. O que acontece aqui nesse movimento, tá? De tirar os bens imóveis para holding. A grande maioria das pessoas não faz sentido porque essa economia de imposto demora muito para poder, né, tem que ser um valor muito grande de aluguel para esse negócio. Para poder fazer sentido. Exatamente. Então, a maioria das pessoas não faz sentido, mas quem faz sentido, normalmente as pessoas não fazem porque não querem pagar o imposto. Pensa 2% em cima de 50 milhões. Né? Você tem que pagar uma grana muito alta de imposto, as pessoas normalmente não querem fazer. Mas eu vejo que para muitas famílias é muito interessante, tá? Principalmente quem não tá em Santa Catarina, porque você consegue... Santa Catarina, por que eu tô falando isso, né? Se você vai fazer uma doação com usufruto em Santa Catarina, que é, eu doei para DAI, mas eu continuo usando o imóvel. Usando o imóvel e tendo todo o poder sobre o imóvel. É dela já. Mas só a partir do momento que eu morrer que ela vai tomar as decisões em cima dele. Eu continuo tomando as decisões. Você vai pagar 3,5% de imposto e os outros 3,5% do ITCMD só quando eu vier a faltar. Então, se esses 3,5% aqui aumentar, pode ser que lá na frente vire outro imposto. Mas vamos dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul hoje, se você vem a faltar, o ITCMD é 6%. Mas se você doa seus bens em vida, você paga 4%. Você paga 4%. A reforma tributária que você está comentando aí, o Brasil vai ser todo mundo igual, isso vai virar mínimo de 1 até um teto de 8, uma escala. Essa escala, para quem tem dinheiro, esquece, tá? Tá todo mundo lá já acima do 8. Já tá lá em cima. Não tem o que fazer. Então, pensa num estado como o Rio Grande do Sul. Hoje você é uma pessoa com dinheiro no Rio Grande do Sul e você tem vários imóveis. Coloca esses imóveis dentro de uma holding e doe esses imóveis em vida, porque você vai pagar 4% de TCMD para passar para a próxima geração. Lógico, né, que aqui tem que cuidar, tá? Quem é a próxima geração? Essa próxima geração já está casada, porque a partir do momento que você doa esses bens, né? Então, só para a gente trazer um exemplo, né? Que não aconteça a ordem natural da vida. A Dai doou para a filha dela, mas a filha da Dai é casada. E a filha da Dai veio a faltar antes da Dai. O imóvel vai para ele. Se você fez um contrato bem amarrado, não vai para ele. O imóvel vai para ela. Mas a maioria não faz. Mas ele volta para você, mas você tem que pagar imposto na ida e pagar imposto na volta. E se a Dai tem uma outra filha, quando a Dai vier a faltar, vai ter que pagar imposto uma outra vez. Então você paga 3 vezes impostos que teria que pagar uma. Então tem que tomar muito cuidado aqui para saber quem são os cônjuges, quais são os objetivos dos cônjuges, como estão as coisas. Então, assim, eu acho que esse ponto aqui, Dai, que você trouxe aqui da holding, né? Primeiro ponto que eu queria trazer, assim, que é o ponto principal e falar para o pessoal que vai querer trabalhar com isso, né? Não é a solução da vida. Tem milhares de detalhes aqui, a gente tem advogado dentro de casa, a gente consulta vários escritórios de advocacia, vários escritórios de contabilidade para saber o que você vai fazer aqui, né? Porque você, como você falou, você pode montar uma estrutura aqui e sem entregar tudo. E a tua fala é muito modinha esse negócio de falar de holding. Só que eu trouxe essa pauta porque precisa ter o apoio de um especialista contábil, tributário ou do time da ESPM para entender se faz sentido. Se faz, ok. Se não faz, não faça. Eu vejo pessoas que têm holding para 1 imóvel, 2 imóveis. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E isso, esse detalhamento que você deu aqui, essa aula que você deu aqui pra gente hoje, é um exemplo do trabalho da gestora.
É Exatamente. esse o ponto. O exemplo do que acontece dentro da gestora. Quando falamos em gestora, ligamos automaticamente ao resultado dos investimentos. Não, tem muita coisa que a gestora faz. Eu posso fazer uma conexão Com aqui, Dai, certeza, por que eu acho que é favor. legal? Porque no final das contas a gente tá aqui na Melva, né? E a gente tá falando praticamente, acho que a grande maioria das pessoas que estão estudando tem uma intenção de ser assessores, né? Ponto importante. A SPM Investimentos, ela faz parte de um grupo, né? Então tem aqui a holding aqui em cima, onde ficam os sócios, e dentro dessa holding são 3 empresas totalmente segregadas, até por legislação, né? A gente tem que ser Perfeito. totalmente segregado. É espaço físico diferente, é tudo diferente. Acesso, tudo diferente. Tudo diferente, tá? Compra de e-mail do Google, tudo diferente, não troca informação, Rede social, comunicação, é tudo segregado. tudo segregado. Tá? Mas são empresas do mesmo grupo, né? Então, um assessor da JB3 hoje, né, que ele está lá tentando captar alguns clientes, então, sempre, isso é muito comum, tá? Eu falo com quase todos os assessores, né? Lá eles têm um programa de DNA, que é um programa de formação dos assessores, que é um programa muito legal, e sempre tem uma parte de uma palestra onde a gente vem fazer um pouco disso aqui. Até eu vou comentar com eles, olha, depois vocês podem escutar lá o podcast da Velver, que vocês vão entender um pouco mais o que a gestora faz. Que a gente... Eu falo e converso com eles. E sempre o assessor tem aquela pessoa rica que ele conheceu da cidade. Sempre tem uma pessoa que... esse cara é para ser cliente da gestora, né? A gente vai estar lá dando suporte para os assessores para poder atender essa pessoa. É um braço do assessor. É um braço do assessor. E o assessor, quando ele tá começando, ele tem dificuldade, né? Ele tá começando, né? Ele não conhece das coisas, ele não sabe como funciona o ecossistema, ele não sabe como funcionam os investimentos. E esse perfil de cliente muito rico é bem interessante, que eu vejo que tem os dois lados. Tem o cara que entende tudo de investimentos e que, se o assessor não for realmente fera e técnico, ele vai tomar um baile aqui, porque o cara sabe tudo, né? O cara já estudou muito. E tem a pessoa que não sabe nada. Uhum. E daí o assessor, né, e no nosso caso a gestora, a gente tem que tomar muito cuidado para saber o que tá fazendo com aquele patrimônio. Perfeito. A responsabilidade dobra, A né? responsabilidade dobra. Então, a gente vai entrar como um braço para poder dar suporte pro assessor, né? O assessor é a frente comercial, onde ele vai fazer o relacionamento, ele conhece a pessoa, ele vai trazer a porta. Como é que eu chego numa pessoa? Vou mandar um e-mail para ela? Oi, tudo bem? Você tem 50 milhões para eu investir? Não, não vai fazer isso, né? Mas o assessor é a porta e a gente entra com o trabalho, né? A gente entra com a parte de poder entregar a solução pro cliente dele. Em linha com o que você está falando, eu gostaria que você listasse, quantos você achar importante, qual é a necessidade mais comum dos clientes que são atendidos por Family Office? Quais são as demandas mais comuns? Olha, a demanda mais comum, apesar de que é interessante que eles não sabem qual que é a demanda deles, tá? Isso é um outro ponto, né? Sei que vocês batem aqui bastante também na parte do spin selling, né? Leiam esse livro, é importante, né? Porque o grande chave do nosso negócio é saber fazer boas perguntas. É você saber perguntar pro seu cliente e ele trazer as dores do que ele tem. E normalmente é organização, tá? Uhum. Organização patrimonial. Hoje, você aí que tá me escutando, você sabe quanto você ganha? Não precisa nem ser Family Office para ter essa dúvida, né? Você sabe quanto você gasta? Você sabe quanto por cento do seu patrimônio ou do seu salário você gastou com comida? Com iFood? Imposto. Imposto? Você sabe, se você vier a faltar, o que vai acontecer com os seus bens? Como que a sua família vai acessar os seus bens? Então é muito mais uma questão de organização, porque as pessoas... Vou comentar o nosso caso clássico, um empresário. Empresário que trabalhou 30, 40 anos e montou sua empresa. Esse cara, ele sabe da empresa dele de cima a baixo, ele sabe tudo, né? Só que ele viveu aquilo intensamente, mas normalmente ele não organizou a vida dele pessoal. Ele não sabe como é que vai ser a Ele se sucessão. dedicou à empresa, né? Ele se dedicou à empresa, fez um trabalho excelente, mas a nossa expertise ele não tem. Então ele chega lá e ele nem sabe direito qual que é o objetivo dele, o que ele quer. Ele só quer agora poder relaxar. E será que... Tem uma pergunta engraçada, o cara vende uma empresa por 50, 100 milhões. Será que eu vou continuar tendo o meu salário, né, que eu tinha lá na minha empresa? Porque na empresa é o negócio mais arriscado que existe, né? Esse Ainda no Brasil. é, como diria o Raoni, né? É a mesma coisa que a vendida em call, né? O loss é infinito, né? Então, tem o que fazer. Mas organizar a vida dele, mostrar pra ele o que vai acontecer, né? Deixar tudo bem situadinho, pra ele poder tomar as decisões de quais são os objetivos. Até a gente coloca lá que parte do nosso processo é ajudar a pessoa a construir os objetivos dela. Porque é muito comum. A pessoa foi lá, vendeu sua empresa e ela fica. Tá aí agora.
que eu vou fazer? Quais são os meus objetivos? Tu passou 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, é todo esse ponto de organização. Lógico, depois ele vai querer resultado, né? Você tem que entregar resultado. Combinei com vocês, você IPCA mais 6. Preciso te entregar IPCA mais 6, né? Senão você não vai confiar em mim, né? Fica aquela coisa, não, mês que vem vai dar certo, não, Então, eu tenho que te entregar o resultado. Lógico que não tem que ser da noite pro dia, né, pessoal? Tem que ter É uma construção. É uma construção, né? 1 ano, 2 anos, né? Tem que ter prazo para isso. Isso é uma coisa legal, só fazer um link aqui. Você falou bastante de imóveis. Por que as pessoas ganham dinheiro com os imóveis e fazem patrimônio com os imóveis ao longo da vida? Porque imóvel não tem cotação. Uhum. Imóvel não tem cotação. Então, a pessoa... Ninguém vai ali dar o preço diariamente daquele Você apartamento não ou a pega, casa que aqui você meu comprou. celular abri... meu imóvel tá Diferente valendo do tanto. mercado, né? O Exatamente. mercado, o preço é dado E diariamente. a pessoa abre... E aquilo lá traz uma ansiedade. Então, carregar os ativos a longo prazo, deixar o tempo trabalhar no juro composto para você, é onde você ganha dinheiro. Por isso que as pessoas ganham bastante dinheiro com imóvel, fazem patrimônio com imóvel, porque elas não vendem, né? Elas carregam ao longo da vida. Mas, voltando, assim, acho que a principal dor é essa questão da organização, tá? Essa é a principal dor. E também uma dor de confiança, tá? A gente, o pessoal que entra no nosso site vai ver que a gente tem 3 pilares, né? Que é a transparência, ética e confiança. Eles se confundem entre eles, mas uma coisa leva a outra. Quando a gente é transparente com o nosso cliente, então ele sabe exatamente o que ele está pagando, ele sabe exatamente quais são os meus interesses, ele sabe exatamente a regra do jogo. Se eu tenho essa transparência, eu consigo ter ética com ele, né? E se eu consigo ter ética, ele consegue confiar Estabelece em mim. confiança. Então eu vejo muito que essas são as duas necessidades, tá? Uma necessidade de organização e saber que essa pessoa que está organizando a vida dela tem uma ética com ela, tem uma confiança de que essa pessoa vai estar entregando o que ela precisa mesmo, né? Então eu vejo que essas são as duas principais necessidades. Eu vou adicionar uma, que aí é minha percepção. Eu acho que essa conversa que você vai ter com o cliente, vai ter um momento de conversas difíceis que ele não consegue ter com a família quando o assunto é herança. As famílias hoje são muito dinâmicas, né? Então, às vezes é o segundo casamento, é uma discussão com o sócio, é uma discussão com o pai, com o filho. Perfeito. E quando o family office abre o livro e começa a fazer pergunta, eu acho que esse momento, que é um momento que os advogados também vivem, dá visibilidade aos problemas e vocês conseguem mostrar as consequências destes problemas através de dinheiro. E aí provoca uma decisão, né? Então, eu vou dar meu palpite aqui, eu adicionaria conversas difíceis no âmbito familiar. Sim. Porque eu tenho um cliente que quando eu converso com ele a respeito de futuro, ele fala, não vou falar sobre isso porque quando eu morrer, as filhas, que resolvam. Aí eu fico pensando, poxa, eu tô num baita trabalho aqui tentando gerar resultado para a carteira dele e talvez um dia parte desse resultado vai ficar para o imposto, para o advogado, para o inventário. Por que não colocar todo mundo na mesma mesa? Só que são conversas difíceis que têm um cunho emocional. Então eu acho que isso deve ser bem comum lá, né? Sim. Aquela pergunta difícil. Tem um cunho emocional e tem um cunho de ninguém gosta de pagar imposto. Eu já tenho Ah, sim. Eu vou te dizer, eu acho assim, sempre tento reforçar isso com os clientes. Se você estiver pagando imposto, Quer dizer que você ganhou dinheiro. você tá ganhando dinheiro. Se você não tá pagando imposto, é ruim, tá? Eu falo ao contrário, mas ninguém gosta de pegar. A gente sabe aqui a realidade do Brasil, a gente não tem retorno. A pessoa pegar e pagar 2 milhões de impostos aqui, então as pessoas não querem pagar o imposto, né? Então tem essa outra parte da... Mas as conversas difíceis que você trouxe, olha, até tem a Jana, né, que trabalha lá com a gente, que ela fala que a gente é um pouco de psicólogo, né? Porque Com certeza. é muito comum as pessoas, até não tenho mínima formação, né, pra me achar psicólogo, mas a gente tem que ter um pouco dessa compaixão com as pessoas, porque as pessoas choram na tua frente, né? As pessoas Empatia, contam, né? tá, mas por que tu tá fazendo isso? Daí a pessoa não quer falar, de repente ela começa a chorar, daí, meu Deus, aí ela tava tendo um problema familiar, aquele problema familiar que estava fazendo ela, por isso que ela tá tomando aquela decisão, e não tem nada a ver, não é técnico, dinheiro não é nada, é simplesmente emocional. Então realmente nosso trabalho parte por aí também. A gente tá indo aqui pra reta final e eu separei 2 perguntas pra você. Vamos lá. Um livro ou um filme? Um livro ou um filme.
Vamos lá. Livro, tá? Livro, eu vou pegar o livro. É o livro do Jim Simons, esse livro novo que saiu com capa preta, as letras amarelas. Eu esqueci o nome do livro, tá? Que Depois a gente coloca aqui na legenda. quem me indicou o livro, né? Foi o Marcos, também fez aqui o curso da Velver, hoje é assessor lá na JB3, e ele me emprestou o livro dele para eu ler. É um livro muito bom, porque é interessante. Jim Simons, ele foi o gestor do fundo Medallion, né? Que foi um dos fundos que mais... Talvez o fundo que mais rendeu na história do mercado financeiro. E é interessante como ele já trabalha a parte quantitativa, né, de análise de algoritmos em 1972, em 1969. Então, coisas assim que, para mim... Super né, vanguardista. porque hoje, quant, né? Quando eu comecei no mercado, todo mundo era fundamentalista. Todo mundo era fundamentalista. Isso é 2015, tá? Não comecei há muito tempo, não. 2015, todo mundo era fundamentalista. Explica para o nosso time de assessores o que é fundamentalista. Vamos falar assim, fundamentalista é a pessoa que vai analisar, vamos falar em ações, né? Vai analisar o balanço da empresa, vai ver se a empresa está saudável, se a empresa tem um bom retorno sobre o capital investido, e se essa empresa vai dar resultado a longo prazo, se ela tem bons planos de crescimento. Então, isso aqui A história da empresa, a então. história da empresa e os números ali. Né? Uma análise mais quantitativa vai ser uma análise... Quantas vezes a empresa caiu 5% num dia? Ela caiu... O Homem que Decifrou o Mercado é o nome do livro do Jim Simons, tá? Obrigado. Muito bom. E a análise quantitativa caiu 5% no dia. Quantas vezes caiu 5% num dia? E como se comportou nos dias após? Então, probabilidades, então. Probabilidades. É totalmente estatístico e matemático. Tanto que é os robôs, né? O robô tá operando, o robô tá vendo esses números e ele compra e vende nesses movimentos. Nesses padrões. Isso começou a ficar moda depois da pandemia. Esse cara fazia isso em 1900 e isso me chamou muita atenção. Porque a gente às vezes tá achando que a coisa começou ontem, né? Mas isso é um livro muito legal, tá? E um filme... Vamos ver. Eu gosto do filme do Subprime, né? Também, agora não lembrei o nome do filme, mas o The Big Short? The Big Short, exatamente. Eu gosto bastante dele, eu acho que tem várias passagens interessantes. Tem a primeira cena do filme, que pra mim é uma cena muito marcante, que aparece uma pessoa com um filhinho na canguta, né? E fala que é até uma frase do Mark Twain, mas depois falam que não é, que é... A gente normalmente fala que a gente é atropelado pelo caminhão que a gente não vê, né? Mas ali ele coloca que o maior risco está naquelas coisas que você... Não é no que você não vê, mas naquilo que você tem certeza que não é o seu risco. Então vamos usar um exemplo pro Brasil hoje, né? As taxas de juros estão subindo, tá todo mundo comprando título público, né? Porque, título público é a última coisa que vai quebrar. E, pessoal, não tô falando que o Brasil vai quebrar, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas, assim, seria os títulos públicos não pagarem os juros. Né? Isso seria você ser atropelado pelo caminhão que você conhece, você confia, mas na verdade é ele que vai te matar. Então esse é um ponto muito interessante, e a conexão com o filme é que todo mundo colocava o dinheiro nas hipotecas, todo mundo fazia aquele movimento, todo mundo achava que aquilo lá era rock solid, até tem uma parte do livro, né, que ele tá lá numa conferência, ele levanta a mão, qual que é a chance do mercado imobiliário quebrar? Aí o palestrante fala, 0, ele é rock solid. Então assim, essa conexão, né, porque as pessoas confiam muito em certas coisas que podem não ser sólidas, né? Então, acho que essa parte do filme ajuda muito a gente a ser crítico dentro do mercado financeiro, porque dentro... E olhar com um pouco de desconfiança, mesmo naquilo que a gente tem segurança, né? Porque as coisas mudam. As coisas mudam. E aí, quando estamos num ambiente de segurança, vem o conforto e a gente relaxa. E aí, a gente fica mais vulnerável a situações. Isso em tudo na vida, né? Em tudo na vida. E no mercado, o mercado não perdoa, tá? É essa hora que tu apanha, e apanha... Pra valer. Apanha pra valer. Bom, essa conversa tá ótima. Aprendi bastante com você aqui hoje. E eu gostaria de te pedir considerações finais. Minhas considerações finais. Qual o recado que você deixa para o nosso futuro assessora de investimentos? Pessoal, acho que é aquela bem clichê, né? Estudem. Não desistam. O mercado financeiro, ele é difícil, tá? Tem que ter experiência para você conseguir ter, assim, até... Daí brinco quando eu cheguei aqui, né? Você tem 31 anos, mas tem cara de mais novo, né? Eu sofro isso diariamente, tá? Todas as pessoas, clientes novos, pessoas que eu vou falar, gera desconfiança disso, apesar de já estar 9 anos no mercado, mas se isso gera uma certa desconfiança, e no início é muito difícil, porque você não tem o traquejo do mercado, você não tem essa... E isso faz você estudar dobrado. Faz estudar dobrado. Então você tem que estudar... Ou triplicado, né? Isso é uma outra coisa, tá, pessoal? Não querendo jogar um balde de água fria, assim. Mas você não vai entrar no mercado financeiro, você não vai ter sucesso no mercado financeiro fazendo o básico 8 horas por dia. Você não vai, tá? Você não vai.
Literalmente, assim, todo mundo que eu conheço que teve sucesso e que está vivo até hoje, a gente trabalha 12, 14 horas por dia, né? Realmente é uma rotina intensa. E aqui, eu queria fazer um destaque também interessante, que você tem que, pelo menos, achar interessante, tá? Porque, esse papo, você tem que trabalhar com o que você gosta, né? A minha filosofia, assim, gostar, eu gosto de estar com a minha filha, churrasco com família e tal. Isso é coisa que eu gosto, isso que me dá prazer, né? Isso é uma coisa... Mas eu sou muito interessado pelo mercado financeiro. Eu sou fissurado no mercado financeiro. Então, eu acordo domingo de manhã, já... Rotina, né? Você cai na rotina, acorda às 5h30 lá no domingo, indignado, né? Pô, podia ter dormido hoje até às 8, mas acorda às 5h30, não tem jeito. Vou pro computador e vou estudar. Porque eu tô interessado, eu quero saber se aquilo ali que a gente tá fazendo vai dar certo, né? É uma questão... Eu sempre falo que essa questão de interesse, né? E daí minha esposa, minha mãe, né? Minha mãe que é professora da UFSC, ela sempre fala: Stephanie, esse teu trabalho aí é trabalho de maluco, né? Toma muito tempo. Mas eu acho assim... Como eu tô sempre muito interessado, não é uma coisa que eu tô fazendo obrigado porque tem o meu chefe falando, Stefano, você tem que fazer isso. Não tem ninguém me mandando fazer nada. Simplesmente eu quero saber se aquilo vai fazer sentido ou não, se a gente tá tomando uma boa decisão, porque a gente tá cuidando do dinheiro dos outros. Isso é muita responsabilidade. A parte que mais dói no corpo é o bolso, né? Então, assim, a gente tá cuidando do dinheiro dos outros, então a gente tem uma responsabilidade fiduciária perante as outras pessoas. Então, como a gente tava conversando antes, né? Até conectando lá com o início. Às vezes eu estou estudando no domingo porque segunda-feira eu sei que eu tenho uma reunião importante com um cliente onde a gente vai tomar uma decisão do patrimônio da vida dele como um todo. Então, eu tenho que ter certeza que eu estou embasado olhando para o futuro, né? Eu estou olhando para o futuro, né? Aquele papo de saber que as decisões que a gente vai tomar, lógico, sempre vai ter risco, nada é garantido, mas que a gente está tomando uma decisão baseada no futuro. Então, estudem, sejam resilientes e tentem se acostumar a olhar para o futuro e não ficar olhando para o passado. Porque o passado... pode ser uma referência interessante, mas não vai te garantir nada. Muito bom, você deixou dicas para a vida, não foi nem só para o mercado financeiro. Stefano, eu agradeço em nome da Melver a tua presença aqui. Foi muito produtivo esse bate-papo e eu tô convicta que o pessoal de casa aprendeu bastante. Obrigado, agradeço aqui a oportunidade sua, né, a Melver, por estar dando esse espaço aqui pra gente contar um pouco do que a gente faz. E espero ter ajudado o pessoal de casa e nos vemos mais vezes. Encerramos aqui mais um episódio do Desbravando o Mercado Financeiro. Eu peço para você me seguir nas redes sociais, daiane.gubert, e aqui clicar no sininho e receber as notificações. E até mais!